Quais ameaças Deus faz no pacto das obras? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para pedir uma coisa muito importante. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, dê seu like e ative o sininho das notificações, porque tem vídeo toda semana. Obrigado e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter feito tudo isso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração e começarmos? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que nos dá o conhecimento do Senhor. Tudo que o Senhor é, um Deus soberano, maravilhoso, amoroso, criador, perfeito e muito mais. Em nome de Jesus, amém. Crianças, estamos vendo a nossa quarta unidade do breve catecismo. O que é o pacto? E estamos indo para a pergunta 27. A pergunta anterior foi: o que Deus prometeu no pacto da vida? Recompensar Adão com a vida se ele obedecesse perfeitamente a Deus. Hoje vamos ler o nosso texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Esse texto já estamos lendo em algumas aulas. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, crianças, como falamos, no pacto da vida, Deus fez uma aliança com Adão. E ele deu uma ordem para Adão, que não comesse de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o fruto proibido que eles não podiam comer de todas as árvores do jardim. Hoje, então, estamos na nossa pergunta 27, que diz: quais ameaças Deus faz no pacto das obras? E a resposta é: punir Adão com a morte se ele desobedecesse a Deus. No relacionamento pactual entre Deus e Adão, aquela aliança, o homem, Adão, era o representante de toda a humanidade. A comunhão era perfeita e pura entre eles, Adão, Eva e Deus. Era uma comunhão amorosa e inteligente. Biologicamente, Deus fez macho e fêmea com diferenças para se multiplicarem, mas eles eram iguais diante do Senhor, sendo assim a imagem e semelhança de Deus. Foi pela vontade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que já tinham uma perfeita comunhão entre si na Trindade. Foi por essa vontade que eles tiveram uma comunhão com o homem. Esta aliança, crianças, teve uma condição. Vocês lembram qual era? Qual era a condição que Deus deu a Adão para que ele tivesse a vida? Vocês lembram? Isso, a obediência perfeita. Esta era a condição da aliança com Deus. Se Adão não comesse do fruto, o fruto proibido, então ele teria a recompensa da vida. E o que vocês acham? Adão era ou não era capaz de obedecer a Deus? E aí? Sim, Adão era capaz de obedecer a Deus. Os nossos primeiros pais eram capazes, porque Deus os fez perfeitamente, com condições de fazer o que é reto e o que é puro. Eles eram santos de coração porque foi Deus quem os fez assim.
Deus então dotou Adão do livre-arbítrio. Ele teria condições de escolher ou recusar pela sua própria vontade, sem nenhuma força de quem quer que seja. Ele era livre para escolher. E ele também teria as responsabilidades de todas as suas ações. Foi dada então uma ordem para Adão e Eva. Aquela ordem que a gente leu em Gênesis 2, que era para ele comer de todas as frutas, de todas as árvores frutíferas, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para comer. Este foi o pacto, este foi a aliança. Eles teriam uma recompensa se obedecessem, mas se não obedecessem, teriam uma punição. Este foi um teste que Deus fez para ver a obediência de Adão e Eva para com ele. E se eles contrariassem ao mandamento, contrariassem a ordem do Senhor, eles teriam a punição, que era a morte. Deus puniria Adão com a morte. Ele o avisou lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Vocês prestaram atenção? Deus avisou, Deus deu uma ordem e avisou que se eles comessem, eles morreriam. E a recompensa da vida eterna, por meio das obras, não seria conquistada. Se comessem do fruto proibido, contrariando o mandamento do Senhor, eles morreriam, quebrando assim a aliança feita com Deus, rompendo aquela comunhão perfeita que eles tinham com o Pai, com o Deus Criador. E teriam que passar pela morte. A obediência é uma determinação bíblica e a desobediência é a rebeldia com Deus, que foi punida severamente em Adão, trazendo assim a morte para toda a humanidade que era representada por ele. Crianças, Deus ensina na Bíblia sobre a obediência. Até hoje, a obediência é uma ordenança cristã. A obediência é muito importante também nos nossos dias hoje, para mostrarmos diante de Deus que somos filhos obedientes. Deus, Ele quer isso, que sejamos filhos obedientes em tudo. Isto mostra o verdadeiro amor que nós temos para com Deus e o desejo de glorificá-lo, pois este é o nosso propósito, glorificar a Deus. Temos na Bíblia nosso maior exemplo de obediência, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que nós possamos então pensar nas nossas atitudes, naquilo que estamos fazendo no dia a dia. Será que o que estamos fazendo no nosso dia a dia mostra a obediência a Deus? Será que nós estamos praticando a obediência ao Senhor ou estamos sendo filhos rebeldes? Que possamos buscar sempre a obediência ao Senhor e ao Criador, aquele Deus maior, vivo, único e verdadeiro. A Ele rendamos nossa total obediência. Então, a nossa pergunta de hoje foi: quais ameaças Deus fez no pacto das obras? E a resposta foi: punir Adão com a morte se ele desobedecesse a Deus. Vamos estar orando e encerrando assim a nossa aula? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, me ajuda a te obedecer e que eu siga o exemplo maior de obediência, que é Jesus Cristo. A Ele, ao nome dEle é que oramos. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!